Glaucia, vamos adorar esse Deus, porque Ele é bom em todo o tempo. Ele é maravilhoso. Aleluia. Você não vai parar, Jesus. Glória a Deus. Vamos lá? Aleluia. Vai, começa. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Já é, Ismael? Aleluia. Você que está em casa nessa noite, vai estar conosco o pastor Américo. Estamos dando continuidade ao Congresso da Família e hoje é uma EBD especial. Faça parte aí mesmo em casa, junto à sua família. E vamos adorar esse Deus. Quando você diz que não tem jeito, O Senhor chega e diz: estou aqui. Tira a amargura. Tira essa amargura do seu peito. Esse sofrimento não pertence a ti. Pois sou eu que te dá força e alegria E poder pra caminhar. E no fim deste caminho a vitória chegará. Sou Jesus, o teu amigo, sempre vou te ajudar. Ainda que seus inimigos se levantem e meu nome cairão, e no fim dessa batalha tu serás o campeão. Toma posse da vitória, eu entrego em suas mãos. Sou eu que abri o mar vermelho pra Moisés, e o povo fez enxuto atravessei. Operando meu ninguém impedirá. Sou eu que morri, mas ao terceiro dia ressurgi. Morri pelos teus pecados e não desisti. Tudo isso só pra te fazer. Quando você diz que não tem jeito, o Senhor chega e diz: estou aqui. Tira a amargura do seu peito. Esse sofrimento não pertence a ti. Pois sou eu que te dá força e alegria e poder pra caminhar. E no fim desse caminho a vitória chegará. Sou Jesus, o teu amigo, sempre vou te ajudar. Ainda que seus inimigos se levantem e meu nome cairão, e no fim dessa batalha tu serás o campeão. Toma posse da vitória, eu entrego em tuas mãos. Sou eu que abri o mar vermelho pra Moisés, e o povo fez enxuta atravessei. Operando eu ninguém impedirá. Sou eu que morri, mas ao terceiro dia ressurgi. Morri pelos teus pecados e não desisti. Tudo isso só pra te fazer feliz. Tudo
só pra te fazer feliz. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você não vai parar? Glória a Deus. Tem ninguém para dar aquela. Aleluia. Não abandona o barco. Não abandona o bar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Tenha certeza disso se você crer. Não abandona o barco. Esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar Alguém de novo vai restaurar os sonhos de alguém de novo. No barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco. Não abandone o barco. Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar Alguém de novo. para restaurar Os sonhos de alguém de novo. Você não vai. de novo. Você não vai parar. Você não vai. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Aleluia. Você Glória. não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Glória a Deus. Vamos louvar mais um hino. Eu convido já os diáconos nessa manhã, em nome de Jesus, porque um culto ele tem que ser completo. É um EBD. Aí nesse momento a gente vai recolher dízimos e oferta. Glória a Deus. Glória a Deus. Amanheceu? Amém. Aleluia. Amanhecer, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar. Não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A sua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Fica ali em pé nessa manhã. Nosso pastor Américo já chegou. Ele já pode vir para cá que vamos orar. Apresentando a Deus esse momento. Tudo que já aconteceu, que foi recolhido nessa manhã para a manutenção da casa do Senhor. Então entrega nessa manhã o teu melhor. Porque Deus também tem o melhor para te entregar nessa manhã. Então se você crê que Deus preparou esse domingo diferenciado para ti, tenha certeza que a tua família não vai ser mais a mesma. Os cuidados com os filhos com os cuidados com os pais não vai ser mais o mesmo, porque Deus ele tem algo de bom sempre para nós. Mas precisa que eu e você possa estar atento para tudo. Deus, Tu és soberano, Tu és tremendo, Tu és santo. Tu és o único digno de ser honrado, exaltado e engrandecido. Porque Tu é aquele que nos amou mesmo sem merecer a criatura, mas o Criador nos amou. Obrigado, Deus, porque o Senhor não tem olhado para a multidão do nosso pecado, porque se o Senhor for olhar é grande. Mas quando o Senhor chegou diante de nossas vidas, o Senhor pegou tudo e lançou no mar do esquecimento, para que o Senhor não viesse lembrar dos nossos pecados, mas que viesse contemplar o novo nascimento do homem, ao encontro do Teu Filho amado, Jesus Cristo. E somos muito gratos a Ti por ter preparado já o culto de ontem à noite, a qual já fomos edificados e sabemos que o Senhor sempre tem mais para nós. Então, da forma que o Senhor usou o Teu Filho ontem, o pastor Américo, que não seja diferente no decorrer da manhã de hoje, que não seja diferente no decorrer da noite de hoje, mas faça tudo segundo a Tua vontade na vida desse homem que tem sido zeloso com a Tua palavra, Pai. Somos gratos também por aquilo que foi recolhido nessa manhã para a manutenção da Tua casa. Só o Senhor tem o poder de repreender o devorador, o cortador e o migrador. Não só das finanças da Tua igreja, mas da finança de cada um daqueles que representam os seus lares nesta manhã. E assim que eu te oro e já te agradeço hoje e sempre por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E dê a melhor salva de palma para Ele nessa manhã, porque Ele é digno. Todos, né? Graças a Deus. Que pena que nem todos estavam ontem, estão hoje, né? Que pena.
Mas eu me lembro quando Jesus foi assunto aos céus, antes dele ir assunto aos céus, ele disse para os seus discípulos, naquela época já tinha mais de 500. Tinha mais de 500 discípulos já. Ele disse, vão para Jerusalém, aguarde a promessa do Pai, onde descerá sobre vós o Espírito Santo. E eu pergunto à igreja, quantos atenderam a essa convocação de Jesus? Quantos? Tinha mais ou menos 500 na época já, de discípulos, seguidores de Jesus. Os 12 mais uns 500. Quantos obedeceram? Estão lembrados? E foram para lá esperar a promessa. Quantos? 120. Obrigado. E o restante estava onde? Resultado, quem foi abençoado? Não ouvi. Quantos dos discípulos foram abençoados? Os 120. Claro. Receberam, não é? A descida do Espírito Santo, e foi aquela que vocês conhecem muito bem do livro de Atos, capítulo 2, 1 e 2. Então, é o caso. Falamos ontem que hoje teríamos um programa. Então, meus amados, por favor, agora prestem para cá. Eu pediria para não desligar o celular, para não ligar o celular, eu pediria a vocês. Eu vou falar pouco aqui, vamos debater algumas coisas bem interessantes. Aí eu vou dar algumas recomendações, algumas instruções. Pronto? Então vamos lá. Ontem à noite, eu falei um pouquinho sobre o tema. E eu quero voltar a falar. Tem muita gente andando, atrapalha tudo, meu Deus. Dá para fechar, meu amado, essa porta lateral para ver se evita esse... Porque quando entra, vai, a pessoa acompanha com o olhar e perde tudo. Obrigado. Como eu falei, eu nunca tinha pregado para a família sobre esse tema. Preguei esse tema para outras missões, por exemplo, né? Mas para a família não, eu achei muito interessante a ideia. E a pergunta agora que eu quero fazer é o seguinte, justamente é essa, né? Por quê? O que é que tem a ver esse texto com família? Como é que a família pesca? Como é que a família conquista vidas? Obrigado, filho. Em primeiro lugar, eu quero recordar que pescar é justamente isso, né? E buscar para. Esse é o significado. Vou pescar, vou pegar peixe para trazer, claro. Ou para vender, ou para comer, mas... Esse é o sentido figurado, que chamamos de metáfora, né? Você recebe um título... Como eu falei outra noite, vocês são o sal da terra, ninguém é sal. Mas como a importância do sal, o que é que o sal faz quando é colocado na carne, né? Ele evita a podridão, ele evita que a carne se deteriore. Não é? Então, a penetração da cristandade na sociedade evita a corrupção. Se tivéssemos políticos cristãos, crente tem um bocado lá, no Vale das Tões. Mas cristãos, e temos meia dúzia, não impediria de que fosse um Congresso corrupto, fosse um STF corrupto, porque o sal onde chega impede isso. Então, esse é o sentido. E achei interessante, portanto, o que tem a ver, portanto, esse texto. Primeiro, você pode observar que dos discípulos chamados, muitos eram família, irmãos. Família. Nós temos o caso, por exemplo, de João, Pedro e André estavam junto com o pai dele pescando quando Jesus chamou. Temos João e Tiago, família. E como eu disse ontem à noite, a igreja é formada por família. Portanto, a ordem dada à igreja, ir e pregai, na verdade, foi dada a quem? Foi dada a quem a ordem? A família. Por quê? Porque igreja é família é igreja. Não existe família sem igreja. Então, a igreja tirou a igreja. Quando os cristãos foram arrebatados, onde está a igreja? No céu e não aqui. Não é verdade? Vai ficar aqui os templos.
templo batista, templo Assembleia de Deus, templo tal, templo, mas é a igreja, mas não. Então, a família é a responsável por todos os projetos de Deus para a humanidade. Tudo que Deus criou, planejou para a relação Deus-homem, homem-Deus, foi através da família. Vejam que nós vimos ontem os propósitos de Deus para a família, né? Refletir sua glória, não é? Produzir novas pessoas que representam a sua glória. É a família. Eu dei o exemplo ontem de Israel. Jesus morreu no ano 33, mas 40 anos depois houve a invasão romana, que destruiu o templo de Salomão, ficou pedra sobre pedra, Jesus falou, e dispersou, o general Tito, acabou com a nação judaica, acabou, não ficou um pé de gente lá. Os palestinos tomaram de volta. Tomaram o que não era deles, porque ali era Canaã, prometido por Deus a Abraão, Isaac e Jacó. E eles foram dispersos, tiveram que fugir. Então se espalhou os judeus pelo mundo todo. Mas espalhou quem? As famílias, os pais carregaram suas famílias para fugir da morte, da perseguição. E como eu disse, então ficou judeu no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, todo lugar do mundo. Mas estas famílias, onde ficaram, por ter aprendido dos seus antepassados, como eu li ontem à noite, eles conservaram a fé. O pai, não é, o líder, era o pastor deles, celebrava a Páscoa, reunia, eu vou chamar de culto doméstico, mas o nome lá não era esse, né? Reunia os filhos para as suas orações, para as comemorações das 5 festas judaicas, contavam a história do seu povo para os seus filhos, de sorte que cada filho que nascia aprendia tudo e passava para outras gerações. Tivemos isso quase 2.000 anos, de 70 para 1949, quase 2.000 anos sem existir nação, só as famílias judaicas espalhadas. Veja que aqueles que fugiram em 70 já tinham as quantas gerações? Mais de 15 gerações. Não é? Se considerarmos uma geração 100 anos, sim, daria quase 20 gerações. Então, pessoas que nunca assistiram ao vivo, mas os pais passavam. De maneira que, em 1949, quando a ONU, com o voto de desempate de um brasileiro, interessante dizer isso, né? Concedeu de volta um pedacinho de terra, lá onde era, para os judeus, a terra de Canaã, só que deram um pedacinho só. Eles eram dono de toda a Canaã. Foram expulsos, quando vieram, se só um pedacinho de terra, mas dentro de Sião, chamado sionismo, o movimento. E as famílias voltaram, cumprindo a profecia de Isaías, né? Vendo o povo voltando para a sua terra. Quando chegaram lá e se encontraram, primeiro a língua estava preservada. Os pais ensinavam tanto a língua nativa, a deles, o hebraico, ou o aramaico, o grego, né? Ou a língua onde eles moravam, mas a língua materna foi conservada, os pais ensinavam os filhos. Então, todo judeu, onde estava, falava as 2 línguas. Como as tradições, a fé, os princípios, a lei de Moisés, que era a base deles, né? Tudo estava na mente daquelas pessoas nascidas 2.000 anos depois da separação. Como é possível isto? A família. Porque todos os dias estava a família junto. Trabalhavam, à noite estavam juntos. E os pais reuniam os filhos, e ali, eu vou usar a expressão hoje, discipulava, que na época não tinha essa palavra. Só que os filhos cresciam na palavra, na doutrina, sabendo. Todo judeu, por exemplo, sabe sua tribo, todas. Porque toda a nação judaica foram oriundos de 12 tribos, os 12 filhos de 12 filhos de Jacó, né? Então, todo judeu sabe sua tribo, sou filho de fulano, até chegar ao filho de Jacó, bem como a história e a fé, as realizações de Deus, tudo ele sabe. Quem os ensinava? Não ouvi. Os pais.
Ordem de quem? Estão lembrados? Tu contarás isso aos teus filhos. Tu inculcar, botar na cuca essas histórias a teus filhos. Tu. E eles levavam a sério. Hoje, 2022, quem leva a sério essa doutrina são os muçulmanos, como eu falei outra noite também. Porque o Alcorão, que é a Bíblia deles, tem essa parte de Deuteronômio. Eles não aceitam o cristianismo, mas as leis passadas eles aceitam. Porque, segundo eles, Maomé era um dos... Maomé para eles é o Jesus para nós, quer dizer, ele transmitia a vontade de Deus. Então, eles aceitam lá parte do Velho Testamento, que é os 5 livros do Velho Testamento. E eles cumprem isso. Eu falei isso para nós, não vou repetir hoje mais. Então, dessa maneira, a família cumpre a palavra do "vós sereis pescadores de homem". Quando a família gera um filho, ele gerou um discípulo, não é? Uma imagem de Deus. Agora, as crianças nascem em pecado, todos nós. As crianças, enquanto não têm razão, raciocínio, diz a Bíblia, das crianças é o reino dos céus. Então, se morre uma criança, não é? Ainda criança, aquela idade que ela não tem razão das coisas, a salvação está garantida, porque ela é inocente. Mas depois que ela assume a razão, isto é, entende o que é bom, o que é mal, o que é ruim, o que é bom, ela já passa a ser responsável pelos seus pecados. Então, aquela criança que nós temos nos braços, linda, beijando e abraçando todo dia, ela já tem o pecado dentro dela. Ela já está condenada ao inferno. Não naquela idade, repito, se morrer, mas quando ela assume a razão. Qual a idade, pastor? Depende muito, porque hoje as crianças são precoces. No passado se estipulava 7 anos, mas hoje não dá mais para prever isso, porque a precocidade é muito grande. Então não vou chutar a data, mas então é preciso que a família lance as redes, se torne pescadores de homens. Portanto, esses primeiros homens a ser pescados pelos pais são quem? Os filhos. Isso é o que a Bíblia quer ensinar. É o que a nossa liderança do departamento de casais entendeu. Parabéns por isso. Por exemplo, quando se tem reunião de pastores, se fala muito sobre isso. Queridos pastores, as ovelhas mais importantes do seu rebanho é a sua família. Você tem que entender isso. A sua esposa, seus filhos, são as ovelhas mais importantes do seu rebanho. Isso é bíblico. Então, dessa maneira, primeira maneira que a igreja, a família cumpre essa ordem de Jesus, vós sereis pescadores de homem, é resgatando os seus próprios filhos. E ontem mostramos Deus orientando, ensinar, doutrinar e falar. A outra maneira participando. Nós temos casos na história da igreja mais primitiva, não primitiva, no século, começo do século. No meu tempo, por exemplo, eu me converti há 50 e poucos anos atrás. Nós vimos famílias missionárias. Famílias. Por exemplo, a família se reúne para orar por missões, por salvação de almas. Nós estamos numa guerra agora muito grande. Irmãos nossos lá na Ucrânia estão morrendo de fome, frio e bala. Quantas famílias daqui, vocês que estão presentes, você que é cristão, pai, mãe, quantas vezes nós estamos já há quase 20 dias de guerra, né? Com 20 dias de guerra. Já morreu lá milhares de pessoas já. Quantos daqui reuniu sua família uma noite para orar por eles lá? O que é que falta para isso? Falta de tempo não foi, né? Então veja aqui a família. Famílias missionárias juntam, enviam para missões uma oferta. Um filho dá R$10, um filho dá, o pai junta e manda para esses órgãos de missões. Existe. Por exemplo, a família Wesley era uma mãe de 10 filhos, não falo a memória, 10 missionários de grande porte para o mundo todo. Família Wesley. Os maiores evangelistas, né, da Inglaterra na época deles. Então, está faltando em nosso meio, irmão, como família cristã, a observância da palavra de Deus. O problema é que os cristãos
nós evangélicos não estamos dando o devido valor que isto aqui tem. Esta é a triste verdade. E eu quero convidar vocês para esta noite não faltar, que eu vou tratar de um tema chamado a desconstrução da família. E vou repetir o que eu disse ontem, talvez a sua família, a minha família, já está sendo destruída. E pior, e eu faço parte, eu ajudo nessa destruição. Quantos pais, quantas mães ajudam a desconstruir suas famílias? É de propósito? Não. É inocência ou ignorância, no sentido de não saber, não ler. Por exemplo, Deus disse para o seu povo lá no passado: o meu povo perece. O que é perecer? O que é perecer? Ser destruído. Por falta de quê? Conhecimento. Então, há muitos pais cristãos que ajudam a destruir sua família. Ora por ela, jejuma por ela, mas pela ignorância, pela falta de conhecimento, está ajudando a ela ser destruída. É triste ou não é? Sejam sinceros, triste ou não é? E vai prestar conta a Deus ou não vai? Claro que vai. Porque Deus entregou a família em minhas mãos, em suas mãos. É você pai, é você mãe. Quando eu trato com pais separados, sobre filho, guarda de filhos, e eu vejo o pau cantando entre os pais, briga para lá, briga para cá, eu digo, olha aqui, o pai ou mãe. Existe, infelizmente, ex-marido e ex-esposa, mas ex-pai e ex-mãe não. Filho é filho. Eles não pediram para vir ao mundo, pediram? Foi você pai, você mãe, que quiseram tê-los. Então, se vocês estão brigando, infelizmente, não deixe que essas balas que estão atirando no outro peguem no seu filho, na sua filha. Os filhos têm que sentir-se amados pelos dois, mesmo separados, infelizmente. Para ela, a criança, já é um trauma. Já é muito forte uma separação, muito forte. É um estrago, mas pode ser amenizado com o respeito dos pais a essa criança. E aí vai as orientações. Então é importante pensar nisso, que a família é a responsável para pescar homens. Seja como família missionária, seja os pais treinando seus filhos para continuarem sendo, espalhando a glória de Deus pelo mundo afora. Amém, igreja? A pergunta agora é, para a família viver esse propósito, resgatar vidas, pescar homens, não é, que já vimos que é um termo genérico, o que é que ela precisa ter? Por que as famílias não estão tendo isso? Por quê? Eu me lembro, no meu tempo, tinha escola dominical, aqui ainda tem, graças a Deus, mas eu diria talvez 10% das igrejas de uma pessoa tenha, aqui uma pessoa tem essa família, o resto não tem mais nada. Mas eu me lembro, na minha igreja, tinha um programa, olha só, a família era premiada e tal, né? Aquela que colocasse a chave de casa, tinha uma tábuazinha assim com aqueles ganchinhos. Quando eu colocava a chave da minha casa ali, é porque toda a minha família estava na igreja, deu para entender? Então, depois era apresentada às famílias, orado por elas, como modelo. Então, eu pai de família, né, tinha interesse em chegar na igreja e colocar a chave da minha casa ali. Depois eu pegava para ir para casa. Mas a demonstração de que toda a minha casa estava ali na igreja. Interessante tinha esse mover do Espírito, essa alegria, interesse, esforço. E hoje, tu vai, fulano? Vou não, tá, tudo bem. Então, para a família cristã voltar a viver aquilo que Deus ensinou à família que Ele criou lá no passado, que é o mesmo Deus. Todas as exigências é a mesma, o propósito é o mesmo. Mudou o povo, Deus não, é o mesmo Deus. O povo dele ontem chamava-se judeus, hebreus. O povo dele hoje chama-se igreja. Amém? Vocês tomaram café, não?
Eu acho que comeram pouco, irmã. Comeram pouco. Ou então comeram demais, não pode nem falar. Não sei. Foi esse aí, foi? Por favor, falem. Respondam alto. Participe, porque eu estou aqui para conversar com vocês. Logo mais vocês vão debater temas. Então, por favor, me ajude. Respondam alto. Se quiser tirar a máscara, pode tirar. Para mim não faz diferença. Eu já tomei vacina. Sei que não vale nada, mas tomei. Vale nada, mas eu tomei assim mesmo. Mas fazer o quê? Muito bem. Então, para que a família cristã, hoje, cumpra esse propósito de Deus, de ser, ela precisa ter algumas coisas, ela precisa ser diferente das outras. Em primeiro lugar, conhecer o significado sobre família, projeto de Deus. A hora é 9. Eu tenho até 10, né, irmã? Né? Quem conhece quem já ouviu essa expressão? Família, projeto de Deus. Quem já ouviu alguma vez? Fala assim comigo. Eu sei, a maioria já ouviu. Campanha nas igrejas. Mas poucos sabem o que significa. Quer um exemplo? Vou tratar de um projeto. Você sabe o que é um projeto. Por exemplo, projeto de construção. Um exemplo. Projeto social, projeto para a saúde. Um projeto é uma organização, né, onde estipula metas, alvos, padrão, construção, edificação, normas. Projeto tal diz como é que vai ser, quando começa, quando termina, tudo, o custo, tudo, um projeto tem que se apresentar. Projeto de construção desta igreja. Na mente do pastor Valdir, ele viu isso aqui antes de existir. Claro. Quando ganhou esse terreno, ele viu isso aqui antes de existir. A verdade é essa. E aí ele procurou um arquiteto e contou para ele o que ele queria. O arquiteto botou no papel. Aí foi ao engenheiro, digamos que esse prédio aqui tinha mais andares para cima. Foi ao engenheiro, né? O engenheiro pegou a planta que o arquiteto desenhou e calculou as vigas, as colunas e tal. Juntou o papel do engenheiro com o papel do arquiteto, foi para onde? Para a prefeitura. Lá a prefeitura examinou, e tal, aprovou. Aí foi para o CREA, né? Tem o tal do CREA, que faz os cálculos e tal, aprovou. Uma vez aprovado, primeiro o dono, pastor Valdir, que era aprovou, tá? Aí, aprovado, prefeitura aprovada do CREA, agora vai ser chamado mestre de obra. É que vai pegar aquelas plantas ali, aí chama os pedreiros, servente, papapá, carpinteiro, o que for lá, e vai executar o projeto. Não é assim? De forma geral, não é assim? Mais ou menos assim? Não é? Pois bem. Projeto de Deus não é diferente. Primeiro, ninguém tinha, ele que idealizou. Então, eu vou mostrar para vocês 2 projetos de Deus, como é que ele fez, como é que ele age com seus projetos. Deus pensou, quando viu o homem na sua degradação moral, o tempo de Noé, você sabe da história bíblica, ele pensou em eliminar a raça humana, você sabe da história em Gênesis, para criar uma nova geração. E ele pensou então em realizar o quê? O dilúvio. Pensou. Então, ele pensou, ele planejou, ele fez tudo que os engenheiros fariam, os arquitetos, prefeitura, tudo é dele, ele é o senhor do senhor. Mas para executar esse projeto, ele chamou alguém. Quem foi? Não ouvi. Noé. Mas Noé entendia de arca, irmãos? De navio? Não foi uma arcazinha pequena. Não foi uma canoinha, não. Nunca Noé tinha visto nem canoa, porque não existia. Não existia. E aí, mas Deus deu uma planta para ele, não no papel, mas disse para ele como tinha que ser. E se você observar, tem todos os mínimos detalhes. Ele não disse, Noé, faz uma canoa bem grande aí e tal. Não, vai para a Bíblia lá. O tipo de madeira, o tamanho, a largura, comprimento, a altura, tudo. Onde tem uma janela, onde tem uma porta, tudo, você pode imaginar. As divisões dentro, o tipo de madeira. Pega lá o texto. Noé fazia o que ele mandava. E agora? Faça assim, faça assim. Ele não sabia fazer nada. A arca não teve um pingo de raciocínio de Noé. Não. Deixemos a arca e vamos para
o tabernáculo, linda história do tabernáculo, né? Em Êxodo, Número, Levítico. Onde já tinha existido o tabernáculo? Nunca. Ninguém nem sabia o que quer dizer isso. Mas Deus tinha o seu plano, que era o seu lugar de adoração, de sacrifício, tudo era ali no tabernáculo. Chamou quem para ser o mestre de obra? Quem? Moisés. Moisés, coitado, nunca tinha visto, nem lido, nem... Né? Na televisão daquela época não tinha imagem de tabernáculo, não existia nada. Mas se você for ler, você vai ver os mínimos detalhes, os tamanhos, as formas, o tecido tinha que ser feito, de que material, o tamanho de cada um. Se tinha uma divisão aqui nesse salão aqui, se tinha uma divisão ali no meio, Deus queria, ele não disse, divida esse salão em 2. Não. Ele dizia que seria de quê? Por exemplo, de tecido. Mas se ele só dissesse tecido, Moisés ia colocar o que ele quisesse ou não? O tecido tem que ser de, digamos, algodão. Eu estou chutando aqui agora. E a cor? Cor vermelha, entenda? Moisés não tinha que raciocinar nada, pensar nada, fazer nada, a não ser obedecer ao que o dono do projeto mandou. Assim, acabou. Lá veio o projeto chamado Arca da Aliança, aquele que os sacerdotes andavam nas costas até e tal. Toda aquela estrutura, né, a forma, os querubins com as asas abertas, tudo foi Deus que determinou. Mas quando chega na roupa do sumo sacerdote, alguém deve ter visto a imagem, aquele peitoral e tal, eu anotei aqui no livro 35 detalhes. Detalhes. Vou citar um para vocês ficarem, não vou perder tempo, porque se eu fosse falar de tabernáculo, seria a manhã toda. Era uma túnica, tinha muita coisa, tal, de peitoral e tal. Mas no final da túnica, né, no final da túnica, Deus quis colocar enfeites que tinham finalidade. Depois explica o que é. E aí ele disse assim, coloque enfeites, né, na aba, que aqui é embaixo? Lá embaixo da túnica. Isso. Mas aí Moisés queria colocar o que ele quisesse? Ou a costureira lá, ou o alfaiate? Não. Coloquem instrumentos em forma de sino que balança, e maçã. Mas se ele dissesse somente isso, a quantidade de sino e de maçã, ou a colocação dele, seria critério de quem? Da costureira lá que ia fazer o negócio. Não. Você coloca um sino e uma maçã. Um sino e uma maçã em redor de toda a orla lá. Você está vendo o detalhe, não? Dá para pegar o detalhe? Então, é um Deus detalhista. A arca será conduzida à frente de batalha, até e tal. Mas aí Moisés podia mandar qualquer pessoa, os seus generais, ele mesmo. Não. Ou botar numa carruagem, não. Mandou botar argola, pautal, os levitas sacerdotes é que levarão. Só. E você sabe depois o que houve com Davi, que desobedeceu essa ordem aí. Mas por que eu estou falando detalhes? Para você ver que Deus é um Deus detalhista com os seus projetos. Ele cria, porque ele tem propósito em cada coisa. E aí eu vou pular agora, deixar o projeto Arca da Aliança, Tabernáculo, Arca da Salvação, e vou para o projeto Família, projeto de Deus, e é verdade. Então ninguém sabia o que era isso, não existia ninguém, mas ele programou. Vou criar o macho, criar a fêmea, vou unir os dois pelo casamento, né, que forma a família, e eles vão gerar filhos, vão formar sociedades, tal. Projeto dele. E chamou quem? Agora, quem são os agentes executores, os mestres de obra do projeto de família que Deus criou? Quem? Hein? O homem e a mulher. Teu nome é o quê, meu filho? Você é bem forte. Qual é teu nome? Evandro? Everton. Tua esposa? Mônica. Deus chamou Everton e Mônica para formar a sua. Deu para entender agora ou não?
Então, quando eu me caso com Maria, eu sou o executor do projeto de Deus para a família. Deu para entender? Então, eu vou viver uma coisa que eu não criei, não bolei, não inventei. Eu estou cumprindo um projeto de Deus. Agora, seja eu evangélico, católico, macumbeiro, ateu, não interessa. Eu vou casar lá na macumba. Deus está presente. Por que ele está presente na macumba? Um macumbeiro, o pai de santo casando. Não é o problema da legalização do casamento. É que o que aquele casal está fazendo ali é formando o seu projeto. É dele. Amém? E ele diz em Malaquias, eu sou testemunha da aliança que fizeste com a tua mocidade. Ele é testemunha. Aí agora eu vou para os detalhes. Deus sabia que João era um homem com seus sentimentos, formação, desejos, vontade, tudo diferente de Maria. Tudo, porque Maria é uma mulher, tem tudo diferente do homem. E ele ia juntar essas duas pessoas. Ele sabia disso, estava tudo planejado. Então ele instituiu em sua palavra, está aqui, os detalhes do relacionamento e do funcionamento da família. Está aqui. Sobre os filhos, falei um pouco ontem à noite, não foi? Vou falar mais agora um pouquinho. Como deve ser a relação pais e filhos, relação marido e mulher, está tudo aqui. Da relação social às relações sexuais, está aqui. Está aqui. Porque quem criou o sexo não foi o diabo, foi Deus. E Ele quer ser glorificado em tudo que fazemos. Eis o problema. Qual é o problema da família cristã hoje, com relação à dispersão da família? Porque a família cristã quer viver conforme o mundo ensina, eu acho que é bom. Quantos pais, homens que se dizem cristãos, né? Não, eu quero assim, eu gosto assim, eu aprendi assim. Tu aprendeu assim com quem? Com meu avô. Está errado. Não foi teu avô que ensinou, que criou família, não. Teu criou pode ter a família errado. Você tem que aprender, é de Deus que criou a família. Então, família, projeto de Deus, quer dizer, eu, marido, não posso ser marido da minha mulher como eu acho, como eu gosto, como eu quero, como eu aprendi. Não, eu tenho que ser marido para minha esposa, conforme está escrito no projeto de Deus. É o que está aqui. E aqui está escrito como eu devo até tratá-la, cuidar dela, assisti-la, dirigi-la, está aqui. E eu, esposa, não posso ser esposa conforme o movimento feminista, movimento de esquerda, não. Eu tenho que ser esposa, mas como a Bíblia diz que eu tenho que ser, está escrito lá no projeto dele, qual é a minha função, chamado papéis, chama-se papéis. Ou o homem, você marido, você macho aí, conhece os seus papéis, que isto é, direitos e deveres da sua esposa e dos seus filhos, como a Bíblia ensina, ou tu vai dirigir tua família de forma errada e vai pagar caro diante de Deus. A verdade é essa, doe quem doer. Ou tu, mulher, aprende a ser esposa do teu marido e mande os teus filhos conforme está escrito, ou tu vai trabalhar em vão e vai ser punida por isso no final da tua vida com Deus. Vai. Porque nós estamos cumprindo o projeto dele. Isso tem que estar na cabeça. Por isso, quando ele deu a Josué a função de substituir Moisés, ele disse, Josué, Josué 1:7-8, pode anotar e procurar em casa. Josué 1:7-8. Josué, não te afasta desta lei. Examina direitinho, para tu não ir nem para a esquerda, nem para a direita, mas fazer conforme tudo foi ensinado. Não brinque. Ele exigiu de Josué, portanto, que tivesse cuidado com o que estava escrito, porque ele tinha que seguir, se ele não seguisse conforme estava escrito ali, ele não conseguiria ser líder em Israel. Josué 1:7-8 é um texto maravilhoso. Então, esse é o que significa. Então, para que a família volte a ser pescadora de homens, ela precisa entender isto. Função. Então, a educação dos filhos, a formação espiritual dos filhos, é função dos pais. Mas está muito claro. Por exemplo, queridos, você pega os 10 mandamentos,
que é a base, toda a formação ética e moral do povo de Deus, toda está ali. Os nossos princípios éticos e morais é a vontade de Deus. Acabou. E você encontra os 4 primeiros mandamentos, 1, 2, 3 e 4, tratando sobre os deveres do homem com Deus. Não adorarás outro Deus, não é? Não falarás meu nome em vão, não, certo? Homem e Deus. Tu pega do 6º até o 10º mandamento, 1 a 4, os deveres do homem com Deus. Do 6º ao 10º, são os deveres do homem para outro homem, quer dizer, a relação social. Não roube, não deseje a mulher do teu próximo, não é? Não faça o teu próximo, tudo é com relação à relação social. E o 5º mandamento, que é a base dos dois, claro, é honra teu pai e tua mãe. Então, quando a criança é trabalhada pelos pais, no que diz respeito à honra aos pais, e é o único mandamento com promessa, ele aprende, para ele aprender o 5º, ele tem que aprender os 4 primeiros, que é o seu dever para com Deus, e os 5 restantes, que é sua relação. Então ele não vai roubar, não vai matar ninguém, não vai desejar a mulher de ninguém, não vai nada do seu próximo. Ele vai respeitar o seu próximo. Aí vem a paz na sociedade. Essa é a vontade de Deus. Então, essa violência que nós temos na sociedade hoje, essa violência inexplicável não, fora dos limites do roubo, da criminalidade, da violência contra a mulher, enfim, feminicídio, não precisa falar mais. É consequência de que as famílias, em geral, não têm se preocupado com a formação moral e espiritual dos seus filhos. Não tem. Claro que não tem. E nós vamos ver isso hoje à noite. Você vai ver que você, pai e mãe, cristão, muitas vezes tem cooperado para isso. Você quer ver seu filho bem, sua filha bem, claro que quer. Ora por eles, não duvido disso. Mas é como galinha. Meu pai dizia sempre, galinha junta, depois faz o quê? Espalha. Trabalha, sacrifica-se para dar o alimento, o estudo, não é? A roupa, o calçado, a saúde. Os pais trabalham para isso, feito burro e carga. Ora, clama, jejuma, tudo bem. Mas falta o principal. Chama-se discipulado e disciplina. Quem discipula um filho e não disciplina, ela vulgariza, torna sem valor. Isto é, passa a mão em cabeça, em erro de filho. Não pode. O filho tem que sentir-se amado, mas disciplinado. Errou, tem que ser chamado. Tem que ser corrigido. Tem que ser. Com amor, é claro, não é com violência, mas tem que ser. Filho não pode desrespeitar pai e mãe. E começa o desrespeito, não é contar com 16 anos, não. É logo cedo. E você vê criança com 3, 4 anos de idade, talvez até menos, já com o celular na mão, e a mãe está falando, ele está falando o quê? Ouvido? Mercador. Ou não é? Meu filho quer lanchar, e o menino está lá já brincando lá, 3, 4 anos de idade. E a mãe, meu filho quer brincar, meu filho quer, menino, estou falando com você. Isso é falta de posicionamento correto. Isso é frouxura. A criança tem que aprender a respeitar e honrar pai e mãe até os 6 anos de idade. Passou disso aí, quem está dizendo não sou eu não, são os estudiosos da didática. Até 6 anos de idade, média, claro, não é 6 anos. A criança já sabe se quem manda nele, se é o pai, se é a mãe, se quem manda em casa é o pai ou a mãe, quem é melhor dos dois. Porque às vezes o pai aperta, a mãe afrouxa, ou às vezes a mãe aperta, o pai afrouxa. Um desautoriza o outro. Quantas vezes? A mãe diz não, o pai diz vai, o pai diz vai, a mãe diz não vai. Enfim, isso é desautorizar. Isso é provocar na mente da criança o desrespeito à autoridade. Ele sabe que pede a um, não dá, ele vai pedir o outro. Joga um contra o outro. Pais que brigam entre si na frente de filhos. É uma desgraça.
pais brigarem na frente de filhos. Então, é o cúmulo, não adianta orar, jejuar, não adianta nada, pode parar. Porque o seu mau exemplo está ensinando seus filhos a ser daquele jeito. Eu fiz um trabalho numa igreja aí, João Pessoa, com os filhos, tem uns 30 ou 40 filhos, adolescentes, pela manhã e com os pais à noite, os pais deles. Eles não sabiam, né, que eu ia fazer. E eu trabalhei os filhos sobre honra pai, coisa e tal, bababá, e distribuí um questionário, sem nome. Por exemplo, pergunta, 5, 6, por exemplo, a vida espiritual do seu pai, de sua mãe, né, a primeira pergunta, né, que ele demonstra na igreja e tal, vive ela em casa, entendeu? Não? Ele também é cristão em casa, que é do mesmo jeito. A grande maioria, não. A vida conjugal, relação, tratamento entre pai e mãe em casa, é modelo para você amanhã viver no seu lar? Nunca. Grande maioria. Quer dizer, filhos está vendo o pai e a mãe na igreja orando, clamando, chorando, fala até em línguas. E em casa o pau canta, o desrespeito, desatenção, desamor. Não digo nem briga física, que existe infelizmente, mas descaso, destrata, forma de tratar, ríspida, sim, enfim, desatenciosa, sem honra. Eles estão vendo. Eles escutam que a mãe deve honrar o pai e o pai deve honrar a mãe. Está na Bíblia. Honrar. Eles veem que não se honram. Aí, como é que ele vai honrar os pais e a mãe? Isso estou falando por baixo, fora termos que é usado, palavras que é usada, não é? Que denigra a imagem do outro. É isso. E aí, quando foi à noite, eu fui pregar para os pais. Aí preguei sobre isso, formação espiritual e moral dos filhos. Aí perguntei, os pais aqui presentes, a sua conduta em casa ratifica o que você ensina na igreja, tal e tal? É? A maioria. E eu guardando. A sua relação com sua esposa, seu marido, a forma como vocês se tratam, não é, em palavras, em atitude, o dia a dia de vocês em casa, é modelo para que os filhos olhem. Eu quero, quando eu casar, eu quero fazer isso que meu pai faz. Eu quero ter um marido assim, como a filha diz. Entende? É modelo. Eu digo, pois é, irmãos, eu estou aqui com um relatóriozinho na mão, que eu fiz hoje de manhã com os filhos de vocês, e fiz essa mesma pergunta a eles. Olha só aqui, sem nome, né? Não sabia o nome. A forma de relacionar os pai e mãe em casa é modelo. Dos 40 aqui, 25 disseram que não. Estou chutando o número aqui, né? Daqueles que eu perguntei que se a vida, o testemunho dos pais em casa, a vida, a conduta cristã, né? Coincidia, ratificava o que ele prega na igreja, digamos aqui, vou chutar, 30 disseram que não. De vocês. Então, muitos aqui não estão sendo exemplos filhos. O que fala não vale nada porque não tem testemunho para dar. Aí eu vi pai querendo se socar debaixo da cadeira, entendeu? Sim, a verdade é essa. Então, é importante, é fundamental que a criança conheça, a família conheça esse valor, chamado, só tenho mais 5 minutos, chamado família projeto de Deus. E a segunda coisa que é fundamental, falei também a honra dos pais, é fundamental ter isso, que família forte, igreja forte. Claro, se a família quem forma a igreja, se as famílias forem fortes. E o que é uma família forte? Não é família de gente gorda, ou família que todo mundo faz academia e músculo. Não. Família forte é uma família unida. É uma família coesa, cada qual há respeito mútuo. Malaquias diz que o coração dos pais é convertido aos filhos, e o coração dos filhos é convertido aos pais. Está lá em Malaquias. Você já estudou sobre isso? O que quer dizer isso? Como é que o pais, né, tem coração convertido? A palavra conversão nós usamos para o homem e Deus, não é verdade? Mas a texto diz que é para os pais. O coração dos pais tem que ser
convertido para os seus filhos. E o coração dos filhos convertido para os seus pais. Olha só a profundidade desse texto. Quantos de vocês aqui, pai e mãe, já sentaram para estudar esse texto? Mas tem que estudar, porque é ordem bíblica. Eu tenho que ter meu coração convertido também. Eu sou convertido ao Senhor, eu me converti faz 50 anos ao Senhor, mas e aos meus filhos? Mas tem que entender isto, irmãos. A Bíblia não pode ser decorada, tem que ser entendida para você ser vivida. É interessante isso, né? Eu não vou poder explicar isso aqui em detalhe, mas está escrito lá. Então, veja só como mudou o seu relacionamento entre você e Deus depois que você se converteu. Pense só nisso. Como é que você era? Você falava em Deus, você falava o nome dele, você rezava para ele, tal. Mas quando você se converteu, você que veio do catolicismo, do espiritismo, não sei de onde você veio, do ateísmo, sei lá, sua relação com Deus mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Claro. Se não mudou, então não se converteu. Corinto diz, não é? Se alguém está em Cristo, nova, mudou aquela velha. Nova criatura. As coisas velhas, não ouvi. E agora? Então a minha relação com Deus, depois que eu me converti, mudou completamente. A maneira de eu vê-lo. Eu me converti com 13 anos de idade, mas eu já brincava carnaval. Sim, quem não brincava carnaval, né? Então alguém perguntava, Américo, tu vai brincar carnaval? O que é que eu dizia? Se Deus quiser, eu vou. E eu ia, por quê? Na minha visão, Deus queria, claro. Depois que eu me converti, eu ainda usava essa expressão, se Deus quiser? Claro que não. Porque eu já sei que Ele não quer, também eu não ia. Olha a mudança de postura, de visão de Deus. Então, a conversão dos filhos, dos pais para os filhos, é esse tipo de relacionamento, a mudança no relacionamento. Eu não posso falar em tempo, porque são vários tipos, e o tempo não dá, eu estou terminando já para entrar no debate. Mas observe, a família tem que entender que ela é forte quando ela é coesa, unida, né? Onde há respeito mútuo, porque os pais têm os seus direitos, mas os filhos também têm os seus. A Bíblia diz, por exemplo, pais, não provoqueis a ira em vossos filhos. Quantos pais já pararam para pensar sobre o que é provocar a ira? Então, dar uma chinelada é provocar a ira? Muita gente acha que é. Não, não é. O exagero é. O maus-trato é. A disciplina, não. A disciplina bíblica, não. Então, é preciso que os pais entendam isso, irmãos. Por favor. Para de ser cristão de nome. E não existe vida cristã sem. Diga comigo, de que maneira, toda a igreja, poderá o homem guardar reto o seu caminho? Resposta? Observando, toda a igreja, observando conforme a tua palavra. Repete comigo, guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar. Diga comigo, luz para os meus pés e lâmpada os meus caminhos é a tua palavra. Então observe, você não pode ser cristão. Não pode. Não tem como ser cristão sem Bíblia. Não tem. Por que não tem? Porque é aqui que ensina a ser. Ora, se eu não ler isso aqui, eu vou ser cristão, crente do jeito que eu acho, do jeito que eu vejo os outros. Piolho, vou pela cabeça dos outros. E é aqui que ensina como eu devo fazer. Interessante, irmãos. Isso chama-se autorresponsabilidade. Observe que as bênçãos de Deus, elas já foram pagas por Cristo na cruz, sabemos disso. Porque não recebemos por merecimento, mas por graça e misericórdia. Mas tem um preço. Tá, tem um preço, sim. Não é o preço do mérito, não. Por exemplo, Deus prometeu foi 3 coisas a Israel. Em Crônicas 7,14, 2 Crônicas 7,14. Mas para que o povo alcançasse aquelas bênçãos, ele exigiu um preço do povo. Diga comigo, se o meu povo, vai lá, que se chama, vai lá,
se converter dos seus maus caminhos. Então Você entendeu agora, queridos? Entendeu agora, queridos? A bênção é certa. E é de graça, é pela graça de Jesus. Não tem. Mas eu preciso fazer a minha parte. Amém? Por exemplo, santificação. Quem é que opera em nós a santificação? Sou eu mesmo? São meus atos? Claro que não. É Deus, pelo seu Espírito que me santifica. Sua palavra, está lá. É a obra dele. Santificação no homem é obra do Espírito Santo. E tem que ser, não pode ser. Como é que um pecador como eu vou me santificar por minha... Não tenho. Mas, para a santificação da minha vida, eu como marido, eu como pai, eu como esposa, para que eu me santifique a ele, como na minha postura humana, tem que fazer uma coisa chamada mortificação. E essa tem que ser eu. Está escrito lá em Efésios. Colossenses 3:5. Mortificai, pois, a vossa carne, lá. Mortificar quer dizer, mate. Jesus disse lá atrás, quem quer vir após mim, não ouvi a igreja. Está muito pouca gente que sabe esse texto, não é possível. Diga comigo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? Matar a sua vontade, ou não é? Ou não é? Eu quero, mas eu digo não, porque o meu Deus não quer, eu não quero. Isso é matar. Matar a minha carne não é obra do Espírito Santo, é minha. Eu tenho que matar os meus desejos, porque é meu. E Deus me deu o livre arbítrio de usar o que eu quiser. Até coisa contra ele me deu liberdade de fazer. Mas como eu quero obedecê-lo, eu sou cristão, eu sou cristã, então eu vou matar meus desejos carnais para fazer a vontade do meu Pai Celestial. Amém, igreja? Queridos, eu vou encerrar por aqui, porque agora eu vou passar para trabalho com vocês. Senão, passando blá, 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 e não dá. Eu quero resumir uma coisa aqui para vocês, aqui, antes de terminar, porque ainda vamos voltar a falar depois do debate. A vida cristã exige um preço. Não é só vir para a igreja. Não é só ter o cartão de membro. Não é só fazer parte dessa linda bandinha. Nem trabalhar em tal departamento. Não. É compromisso com Deus. Grave isso. É aliança. Todo compromisso de Deus com o homem é feito à base de aliança. Você sabe disso. A velha aliança. Para que o meu pecado fosse perdoado, eu tinha que levar um ser vivo, né? Uma pombinha, um cabrito, sei lá, até um boi e tal. Era sacrificado por mim. O sangue do cabrito, do bode que foi lá, né? Era derramado no meu lugar. A aliança era essa. Aí lá vem o Cordeiro de Deus. Você sabe quem é. Mas continuou a dívida do homem. Para que ele assumisse a minha dívida, ele pagasse a minha dívida, para que ele me isentasse daquele, ele tem que derramar o seu próprio sangue. Pelo fato de ser filho dele, Deus não poupou, não. Você sabe toda a história, não vou tratar mais. E foi uma atitude tão severa de Deus, mas tão profunda, que Jesus nunca tinha sentido, nunca, desde sua existência, que é eterna, que na cruz ele deu uma palavra de desespero. Está lembrado? Não. Pai, por que me desamparaste? Desespero. Ele nunca sentiu a ausência do Pai na sua vida. Ele e o Pai, ele disse que eu e o Pai somos. Agora ele sentiu o quê? Por que me desamparaste? Olha que não foi fácil. Mas ele fez isso por quê? Estava no meu lugar, no teu lugar, com toda a nossa maracutá de pecado nessa vida, essa corrupção de vida. Amém, queridos? Amados pais, pai e mãe, por favor, queridos, não brinquem de ser família cristã, não brinquem não. Vocês têm um compromisso. Vocês estão executando um projeto que Deus confiou a vocês. É lindo demais isso. O tratamento com sua esposa, com seu marido, reveja como é que está. Se você tem honrado sua esposa,
se você tem honrado seu marido. Ainda vou continuar, viu? Reveja, sentem-se os dois. Só para você ter uma ideiazinha, maridos queridos, meus amados. Faça assim os maridos para marido, faça assim, maridos aqui, maridos. Pode baixar. E os jovens não casados jovens. Já tem lá atrás. Mas quando casar vai ser marido. 1 Pedro 3, 7. Diz assim: maridos, vivam a vida diária em casa com sua esposa com sabedoria, dando a ela honra. A mesma palavra cobrada da mulher para o marido, lá em Efésios, a mesma palavra. Honra. Por ser o vaso mais frágil na relação, é o mais frágil, dependência, um bocado de coisa. Fisicamente. O homem que bate uma mulher dispensa comentário, né? É um verme, né? É um verme. Porque fisicamente tem mulheres que se cuidam e vão para a academia e faz curso dele. Eu quero ver o que a bateria dela. Vai. Mas é 1 em milhões, né? Porque a mulher foi feita para ser dócil, para ser meiga. Dela, faz parte da natureza dela a meiguice. Não é? Assim, isso encanta, isso atrai. É dela. Quando eu vejo um homem muito dócil, a gente desconfia logo, né? A mulher se arruma de frente do espelho, se mata. Quando eu vejo o homem gastar muito em frente do espelho, eu fico logo com medo dele. Me afasto logo dele. Porque não é do homem. Está se cuidando, detalhe. Não é. A mulher é. Faz parte da feminilidade dela. Não é? A mulher pentear seu cabelo, seu cabelo longo, penteado. É lindo. Eu vejo o homem com cabelo longo se penteando. Sou sincero, desculpe. Se alguém aqui tiver cabelo grande, o problema é teu. Mas eu não olho com bons olhos, não. Eu fico meio... isso é o quê? Eu sou. Eu não aprendi assim. Eu aprendi que homem é homem. Claro que ele se cuida, sua saúde, Mas hoje tem homens que gastam mais cosmético que a mulher. Gasta mais tempo em salão de beleza do que a mulher. Isso é verdade. Eu já li sobre isso. Eu quero distância desse pessoal, bem distante. Bem distante. Não quero nem saber se ele é cristão para não ser obrigado a dar a paz do Senhor. Bem longe. Entendeu? Bom dia, tal. Tá? Vamos lá. Queridos, revejam isso. Como é que está a oração de vocês dois? Ei, como é que está a oração de vocês dois? Vocês oram juntos? Quando vocês vão dormir, vocês oram juntos quando dormir? À noite, quando botou os filhos para dormir, tudo. Vocês oram pelo outro? Dá pegar na mão do outro. Vocês fazem isso? Não. Estão querendo o quê? Estão pensando o quê? Quem são vocês sem oração? Ei, quando você diz uma palavra grossa, ou você, mulher, tem uma resposta ríspida, você depois pede perdão ao outro? Tem que fazer isso, aprender a fazer isso. Quando você sai de casa, você se beija assim, ou cumprimenta, para os filhos verem que vocês se amam? Não. Pois é, estão errando. Estão agindo igual lá fora. Os filhos de vocês têm que ver que vocês se amam. Os filhos têm que ver que os seus pais se amam. Grave isso. Porque é escola. Um cumprimento, um tratamento de amor um para com o outro, um gesto de amor um para o outro, de carinho, de assistência, na frente dos filhos, vale mais do que 1000 palavras. E a Bíblia está repleta disso. É só tu ler, cantar e tu vai ver isso. Então, parem de brincar de ser pais cristãos ou maridos e mulheres cristãs. Parem de brincar. Levem a sério, porque casamento, família é um quê? O projeto de... Amém? Glória a Jesus. Vamos ficar de pé? Estão cansados de estar sentados, né? Fazer um exercíciozinho, por favor, faz exercício. Vira um para o outro aí e faça a batalha nas costas, rapidamente, vai lá. Quem está atrás de quem está na frente, vai, faz isso. Isso. Quem não tem ninguém para fazer atrás, dá uma massagem. Dá uma massagem nas costas, vai lá. Quem não tem ninguém, dá uma sacudida assim com o corpo, balançar na cabeça, levanta os braços, faça nela. Você vai, faz nela aí. Faz. Isso. Estira os braços assim, se espreguiça, assim. Ai. Isso. Agora vai começar o trabalho. São 9h40, vamos lá. Isso. Pulinho de galho, vai, pulinho de galho. Isso. Olha só, o velho está novo.